Capítulo 1, Parte 4. A televisão fazia entrevistas com populares. Você sabe onde é o Polo Sul? Bem, eu... E você? Ora, é lá embaixo. E você? É ao sul. Bravos, você gostaria de ir até lá? Eu não, bolas. Por quê? Bem, deve fazer muito frio. Na mesa, em forma de meia-lua, a mãe Vignon sacudiu a cabeça. Como eles são bobos de fazer essas perguntas assim. Refletiu um segundo e depois acrescentou: É claro que lá não deve fazer calor. O pai Vignon replicou: Imagine só o que isso vai custar em dinheiro. Seria muito melhor que eles construíssem parqueamentos. Na tela apareceu o plano piloto de Bernard. Mas mesmo assim é um bocado gozado encontrar isto naquele lugar, disse a mãe. Não é novo, disse a filha, é pré-colombiano. O filho nem olhou. Enquanto comia, lia as historinhas de aventuras de Billy Kid. Sua irmã o sacudiu. Olha um pouco, não é gozado? Ele sacudiu os ombros. Besteiras, disse ele. Um engenheiro monstruoso afundava-se no flanco da montanha de gelo, projetando atrás de si uma nuvem de fragmentos transparentes que o sol atravessava e coloria com um arco-íris. A montanha já estava cortada por umas 30 galerias em volta das quais haviam instalado no coração vivo do gelo os entrepostos e os emissores de rádio e a televisão da EP1. EPI, Expedição Polar Internacional. A cidade na montanha chamava-se EPI-1 e aqui estava abrigada sobre o gelo, no platô 612, chamava-se EPI-2. Esta compreendia todas as outras instalações e a pilha atômica que fornecia a força, a luz e o calor às duas cidades protegidas, e a EPI-3, a cidade da superfície composta dos hangares, dos veículos e de todas as máquinas que atacavam gelo, de todas as maneiras que a técnica podia imaginar. Jamais uma empreitada internacional desse tamanho fora realizada. Parecia que os homens haviam encontrado com alívio a tão sonhada ocasião de esquecer ódios, de confraternizar num esforço totalmente desinteressado. A França era a potência que convidara o francês, tinha sido escolhido como língua de trabalho. Mas, para tornar as relações mais fáceis, o Japão havia instalado na EPI-2 uma máquina tradutora de ondas curtas. Ela traduzia imediatamente discursos, os diálogos que lhe eram transmitidos e emitia a tradução em 17 línguas, sobre 17 ondas diferentes. Cada sábio, cada chefe de equipe e técnico importante havia recebido um receptor adesivo, que não era maior que uma ervilha, no comprimento de onda da sua língua materna, que mantinha permanentemente no ouvido, e um emissor alfinete que levava geralmente preso à lapela ou ao ombro. O manipulador de bolso, da espessura de uma moeda, lhe permitia se isolar do barulho das 1000 conversas, quando 17 traduções se misturavam no éter, numa confusão de Babel, e permitia lecionar o diálogo do qual se desejava participar. A pilha atômica era americana. Os helicópteros pesados eram russos. As roupas acolchoadas eram chinesas. As botas finlandesas. O uísque escocês e a cozinha francesa. Havia máquinas e aparelhos ingleses, alemães, italianos, canadenses, carne da Argentina e frutos de Israel.
condicionamento de temperatura e o conforto no interior do EPI 1 e 2 eram americanos e eram tão perfeitos que poderiam receber visita de mulheres. Um poço se afundava no gelo translúcido, partindo numa linha vertical do ponto onde havia sido localizado o emissor do sinal. Tinha 11 metros de diâmetro. Uma torre de ferro, semelhante a um derrick, o dominava, trepidante de motores, fumegante de vapores que o vento transformava em echarpes de neve. 2 elevadores levavam para as profundezas os homens e o matéria, que se afundavam cada dia um pouco, rumo ao coração do mistério. A 917 metros, os mineiros do frio encontraram um pássaro no gelo. Era vermelho, com o peito branco, as patas alaranjadas, uma crista da mesma cor, o bico amarelo, largo, entreaberto, o olho rosso e preto, brilhante. Tinha as asas meio abertas, distorcidas, a cauda em leque, as patas bem abertas como se tentasse frear, dando a impressão de se debater numa rajada de vento que o pegara por trás. Estava eriçado como uma chama. Recortaram ao seu redor um cubo de gelo e ele foi enviado para a superfície. O comitê diretor da expedição decidiu deixá-lo em sua embalagem natural. Foi colocado num refrigerador transparente e os sábios começaram a discutir sobre o seu sexo e sua espécie. A TV tornou sua imagem conhecida no mundo inteiro. 15 dias mais tarde, em plumas, em pelúcia, de seda, de lã, de plástico, de madeira e de penas, ele inundava a moda e as lojas de brinquedos. No fundo do poço, os entalhadores de gelo tinham atingido as ruínas. O professor João de Aguiar, delegado do Brasil, presidente em exercício da Unesco, subiu à tribuna e virou-se para a assistência. Estava de casaca. Na grande sala de conferências havia naquela tarde não somente sábios, diplomatas e jornalistas, mas também o Tour Paris, muito parisiense, e o Tour Paris internacional. Acima da cabeça do professor Aguiar, a maior tela de TV do mundo ocupava quase toda a parede do fundo. Ele ia receber e mostrar em relevo holográfico a emissão vinda do fundo do poço, emitida pela antena do EPI-1 e retransmitida pelo satélite Trio. A tela iluminou-se. O busto gigantesco do presidente apareceu em cores pastéis, um pouco enfeitadoras, em relevo perfeito. Os 2 presidentes, o pequeno em carne e osso e sua grande imagem, ergueram a mão direita num gesto amigável e falaram. Isso durou 7 minutos, concluiu informando. Uma sala pôde ser talhada no gelo, no meio das ruínas extraordinárias, salvo alguns heróicos pioneiros da ciência humana que cruzaram o poço com sua técnica e sua coragem, ninguém ainda no mundo as viu. E o mundo inteiro vai, dentro de um instante, descobri-las. Quando eu apertar este botão, graças ao milagre das ondas lá, do outro lado do mundo, os projetores se iluminarão e a imagem daquilo, que talvez tenha sido a primeira civilização do mundo, a enviada a todos os lares da civilização de hoje. Na sua pequena cabina, o realizador vigiava na tela de controle a imagem do presidente. Os 2 abaixaram o dedo polegar ao mesmo tempo. Nos confins do mundo, a sala de gelo iluminou-se.
O que logo viram todos os espectadores foi um cavalo branco. Ele estava de pé, por trás da superfície de gelo, magro, grande, alongado. Parecia prestes a cair de lado, relinchando de medo, os lábios arreganhados sobre os dentes, sua crina e sua cauda flutuavam, imóveis há 900.000 anos. O tronco partido de uma árvore gigantesca estava caído e atravessado atrás dele. Nas palmas de sua folhagem, no teto da sala, aparecia a goela aberta de um tubarão, um lance de escadas enormes, ou de pequenos degraus amarelos, descendo da noite, se perdiam na escuridão. Em frente, uma flor flamejante, grande, como uma rosácea de catedral, espalhava 3/4 de suas pétalas púrpuras. À sua direita erguia-se um trecho destruído de muro cor-de-rosa de uma matéria desconhecida, que não era completamente opaca. Aí se abria uma espécie de porta ou de janela, através da qual se viam imóveis um pequeno roedor com a cauda em pé, as patas para o ar e um bando de ouriços azuis. Mais abaixo notava-se o pico de uma larga pista helicoidal feita de um metal que parecia com aço, tudo envolto na bruma de um mundo gelado. A segunda operação começou. Uma mangueira de ar foi dirigida para a parede onde estava um pedaço de muro. Aos olhos do mundo inteiro, o primeiro fragmento do passado embalsamado ia ser libertado da sua canga. O ar quente jorrou, afundando-se no gelo que começou a derreter. Uma mangueira de sucção aspirava a lama que se formava. Uma outra engolia a água da fonte e tornava a enviá-la à superfície. A parede de gelo começou a diminuir, recuar, até que o muro verde apareceu. E sobre as telas, a imagem distorcida, deformada pelas gotas que escorriam das câmaras blindadas, mostrou esse fenômeno inacreditável. O mundo fundiu ao mesmo tempo que o gelo. Os ouriços e o roedor de patas para o ar derreteram-se e sumiram. O ar quente havia invadido toda a sala. Todas as paredes se fundiam. Do teto, cataratas corriam sobre os homens de escafandros. As palmas da árvore se derreteram. A goela do tubarão derreteu-se como um chocolate. 2 das pernas do cavalo e o seu flanco se derreteram. O interior do seu corpo apareceu vermelho e fresco. A flor vermelha transformou-se em água sangrenta. O ar morno atingiu o alto da pista helicoidal de aço e o aço se fundiu. Os jornais exploraram com sensacionalismo o assunto. As suas manchetes diziam: a maior decepção do século. A cidade embalsamada não era senão um fantasma. Milhões engolidos por uma miragem. Uma entrevista televisionada de Rochefort colocou as coisas no lugar. Ele explicou que a enorme pressão sofrida durante milênios havia dissociado os corpos mais resistentes até suas moléculas, mas o gelo mantinha na sua forma primitiva a poeira impalpável, na qual eles se tinham transformado. Ao fundirem-se, a poeira os libertava e eram arrastados pela água. Vamos adotar uma nova técnica, acrescentou Rochefort. Recortaremos o gelo com os objetos que ele contém. Não renunciamos a descobrir o segredo dessa civilização, que nos vem da noite dos tempos. O transmissor de ultrassons continua a emitir seu sinal. Nós continuamos a descer em sua direção. A 978 metros abaixo da superfície do gelo,
o poço atingiu o solo do continente, mas o sinal emitido vinha do subsolo. Depois de ter se enfiado no gelo, o poço afundou-se mais dentro da terra e depois dentro da rocha. Em seguida, esta apareceu muito dura, vitrificada, como se tivesse sido cozida e comprimida, e que depois se enrijecesse cada vez mais. Sua consistência deixou os geólogos desconcertados. Ela apresentava uma dureza, uma compacidade desconhecida em qualquer outro ponto do globo. Era uma espécie de granito, mas as moléculas que o compunham pareciam ter sido ordenadas e arrumadas para ocupar um mínimo de lugar possível e oferecer um máximo de coesão. Depois de ter quebrado uma quantidade de ferramentas mecânicas, chegamos finalmente ao fim da rocha e a 107 metros abaixo do gelo encontramos areia. Esta areia era um absurdo geológico. Não poderia ser encontrada aí. Rochefort, sempre otimista, dizia que ela deveria ter sido trazida para aquele lugar. Isto era uma prova de que estávamos no bom caminho. O sinal continuava chamando, cada vez mais para o fundo. Era preciso continuar descendo. Continuamos.